O objeto indireto é um termo da oração que completa o sentido de um verbo transitivo indireto, estabelecendo uma relação entre o verbo e um complemento que é introduzido por uma preposição. Assim como o objeto direto, que pede um complemento sem preposição, e o complemento do verbo transitivo direto é sempre um substantivo que chamamos de objeto, o verbo transitivo indireto é um verbo que pede um complemento iniciado por preposição, sendo, portanto, objeto indireto. Bom, vamos dar início à resolução da nossa questão. Assinale a opção em que o pronome pessoal oblíquo exerce a função de objeto indireto. O uso das preposições vem sempre junto de pronomes oblíquos tônicos. Não é o caso dessa questão, que faz referência aos pronomes oblíquos átonos e as preposições não aparecem grafadas. Agora veja que, na primeira alternativa, o verbo considerar exige um objeto. Ele se considera um vencedor. Quem considera, considera alguém, alguma coisa. Então veja que ele é o sujeito. Se é o pronome reflexivo que indica que a ação recai sobre o próprio sujeito. Considera é o verbo transitivo direto. Um vencedor é o predicativo do objeto, pois está atribuindo uma característica ao objeto. Então veja que se, neste caso, refere-se a ele e funciona como objeto direto. Ele considera quem? Ele considera a si próprio um vencedor. Na segunda alternativa, também temos um objeto direto. Bom, saiba que, no caso de pronome na terceira pessoa, existem pronomes específicos para objetos diretos e objetos indiretos. Então, sempre que houver o, a, os, as, o objeto é direto. Lê ou lês, o objeto é indireto. Compreenda que, na linguagem oral, a frase eu a conheci seria frequentemente substituída por eu conheci ela. Ela é um pronome reto e não pode ser preposicionado, sendo substituído pela forma oblíqua. Então temos o sujeito, que é eu, o objeto direto, que é o pronome oblíquo a, e o verbo transitivo direto, que é conheci. Bom, agora fique bem atento à seguinte explicação. O verbo pediram é verbo transitivo direto e indireto. O verbo pedir pode ter dois complementos, um objeto direto, o que é pedido, e um objeto indireto, a quem se pede. Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Pediram o quê? Maiores explicações sobre o fato. Maiores explicações sobre o fato é o nosso objeto direto. Pediram a quem? Pediram a alguém, que é o nosso objeto indireto. Temos uma frase na terceira pessoa do plural, sem especificar quem realizou a ação, tornando o sujeito indeterminado. Então perceba que lhe é o pronome oblíquo átono que funciona como objeto indireto, indicando a quem foi dirigido o pedido. Maiores explicações é o objeto direto do verbo pediram, ou seja, aquilo que foi pedido. Então, temos aqui a nossa alternativa correta. Ao final dessa aula, vou deixar uma pequena lista com alguns dos verbos mais comuns que podem exigir dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Agora, vamos analisar a última alternativa. Quando dizemos receber, estamos falando de um verbo que exige um objeto direto, ou seja, alguém ou algo que é recebido. Por exemplo, eu recebi um abraço, eu recebi Pedro, eu recebi Paulo, eu recebi Maria. Note que nesses casos não há um objeto indireto, ou seja, o verbo receber não exige uma preposição antes do objeto.
Bom, na frase "receberam-me muito bem no congresso", o pronome me é a forma equivalente ao pronome reto eu. Embora eu seja usado na função de sujeito, quando ele aparece na posição de objeto direto, é substituído por me. Portanto, me aqui desempenha a função de objeto direto, indicando quem foi recebido. Para saber mais sobre regência verbal, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Combinado?